Os últimos dias foram marcados por destruição massiva de veículos usados pelas Forças Armadas da Ucrânia. Mas o que mais chamou a atenção foi a intensidade dos ataques com artilharia, grupos de assalto e grande uso de drones russos em um pequeno vilarejo da região russa de Kursk, ao passo que Kiev reconhece maior perda de território na referida região. Fique até o final deste vídeo, porque você vai ver imagens que outros não mostram. O vilarejo de Pogrебki, localizado na região russa de Kursk, se tornou nos últimos dias alvo de intensos ataques pelas forças de Moscou contra as tropas ucranianas ainda presentes lá. A aviação militar russa, que atua com total liberdade nos céus de Kursk, concentrou seus ataques a posições específicas no vilarejo após o trabalho de reconhecimento determinar a posição exata de tropas ucranianas. O objetivo principal da aviação é enfraquecer as forças adversárias para facilitar o trabalho dos combatentes da 13ª Quarta Brigada, que avança em direção a Pogrebki, com o objetivo de recuperar o controle na localidade. Na caça aos soldados ucranianos, tanto esconderijos confirmados quanto possíveis localizações de seu abrigo são minuciosamente atacados por drones kamikaze. A paisagem de destruição do vilarejo dá a errônea sensação de que não há ninguém, mas é justamente nos escombros dos edifícios e casas de madeira já danificadas ou totalmente destruídas que muitos soldados ucranianos buscam esconderijo. Alguns destes lugares são usados como posições ideais para disparar contra os grupos de assalto russos em missões de limpeza. Além das casas, os ucranianos usam pequenos buracos cavados na paisagem vegetal. A tática, que usualmente pega os ucranianos de surpresa, às vezes requer ataques repetidos contra os esconderijos bem feitos. Em Pogrebki, os russos também têm empregado drones com substâncias incendiárias que, uma vez dentro do esconderijo, são capazes de eliminar ou provocar sérias feridas em vários soldados. Qualquer orifício em tais esconderijos se torna uma porta de entrada extremamente perigosa, inclusive para granadas lançadas pelos drones. Mas se ficar nos esconderijos é perigoso, quanto mais na superfície. Nestas imagens, um drone russo perseguiu até o final uma caminhonete usada pelos ucranianos na região de Kursk. Para se livrar do drone, os ucranianos tiveram que tomar uma medida de desespero. Primeiro, o soldado em um banco de passageiros se jogou para fora do carro enquanto este estava em movimento. Instantes depois, foi a vez do motorista fazer a mesma coisa. As imagens a seguir vão mostrar para vocês o resultado de um erro que ucranianos e mercenários estrangeiros que lutam com eles cometem com muita frequência. Eles se expõem demais nas redes sociais. Recentemente, um grupo de oficiais ucranianos publicou um vídeo próximo de um posto fronteiriço na localidade de Pisarevka, na região de Sumy, que faz fronteira com a vizinha russa Kursk. Os russos viram o vídeo e quase que de imediato descobriram a localização. Daí veio uma chuva de drones kamikaze.
Em Donbas, um grupo considerável de assalto ucraniano foi descoberto pelo reconhecimento aéreo russo. O veículo pelo qual eles estavam sendo transportados até a linha de frente foi perseguido por um drone que evitou o atacar de imediato para saber seu destino. Enquanto isso, não longe dali, soldados da artilharia russa e operadores de drones se preparavam para atacar o grupo de assalto. O ataque intenso acabou eliminando a maioria dos soldados ucranianos. A linha de frente apresenta um desafio crescente para Kiev. Desde o ano passado, os casos de deserção entre os mobilizados já vinham sendo anunciados por algumas autoridades ucranianas, inclusive deputados da Suprema Rada. Se por um lado a imprensa ocidental, em particular a europeia, fala de somente alguns casos, em Kiev, como já mostrei em detalhes para vocês, estima-se que as deserções tenham chegado a 100 mil. Abordando o assunto, a revista Forbes, em um artigo escrito pelo seu especialista militar, David X, que cita fontes ucranianas, é intitulado Outra Brigada Ucraniana está desintegrando enquanto é empregada em Pakrovsk, uma cidade também chamada de Krasnoarmeysk e localizada em Donbas, explicou o drama da 157ª Brigada Mecanizada da Ucrânia. De acordo com parentes dos militares da brigada, estes não receberam treinamento necessário antes de serem enviados para uma das localidades mais quentes da linha de frente. Ao que tudo parece, tomar Pakrovsk é um dos principais objetivos da Rússia. Defendê-la é um dos principais objetivos da Ucrânia. Dada a sua importância, é chocante para muitos observadores que o exército ucraniano continue reforçando a cidade com unidades disfuncionais, incluindo as 155ª e 157ª Brigadas Mecanizadas. Ambas as unidades começaram a se desintegrar antes mesmo de chegarem a Pakrovsk. A situação da 157ª Brigada Mecanizada reflete a de outras brigadas da série 150. Soldados foram levados durante o processo de formação, unidades foram enviadas às pressas para a frente de batalha e enviadas sem o treinamento adequado, resultando em pesadas baixas. A 157ª Brigada Mecanizada é uma das 8 brigadas da série 150, incluindo também as 151ª, 153ª, 154ª, 155ª, 156ª, 158ª e 159ª Brigadas Mecanizadas que foram formadas em 2023 ou no início de 2024. O problema é que, cerca de um ano depois de sua criação, estas brigadas, já envolvidas em combate, perderam muitos soldados, e os que chegam para preencher as fileiras, em grande parte, não terminaram o treinamento básico. As brigadas são grandes, algumas com aproximadamente o dobro dos habituais 2.000 homens de uma brigada de combate terrestre ucraniana. Mas elas também são frágeis, com líderes inexperientes, poucos veículos blindados modernos e um moral baixo, o que geralmente resulta em uma alta taxa de deserção. Com uma alta taxa de mortalidade entre suas tropas, as referidas brigadas têm na sua estrutura hierárquica uma grande rotatividade. Os soldados que chegaram ao fronte ontem, hoje, já se tornam comandantes de unidades encarregados de guiar seus soldados em um conflito desfavorável. À medida que chegavam em Pakrovsk, muitas foram as perdas das unidades da 157ª Brigada Mecanizada. Para aliviar o problema, os comandantes na cidade começaram a desintegrar tais unidades e preencher formações mais veteranas com os inexperientes soldados. Na opinião de analistas, o Estado-Maior ucraniano em Kiev deveria ter desmembrado as brigadas desmoralizadas antes de chegarem ao fronte, ressaltou Ax. Os soldados e tanques individuais poderiam ter restaurado brigadas experientes, mas cansadas da guerra, brigadas que já sabiam como lutar contra os russos e sobreviver. Só que o problema estaria na falha organizacional e de liderança. Os líderes em Kiev aparentemente estavam ansiosos para provar a seus aliados estrangeiros que ainda tinham homens e a vontade política para expandir o exército ucraniano e manter a luta contra os russos.
Para observadores estrangeiros desatentos, a formação de 8 brigadas novas ucranianas é muito mais impressionante do que o reforço de dezenas de brigadas mais antigas. Assim, Kiev formou um grupo de unidades frágeis e amadoras e as enviou para o fronte para serem destruídas. Primeiro, a 155ª Brigada Mecanizada e, algumas semanas depois, a 157ª. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho. E lembrando que nós estamos publicando material diariamente no Twitter. O link você confere na descrição deste vídeo. Até mais, pessoal!